Olá, eu sou a Sara Braga e este é o 9º episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Oi, gente, tudo bem aí? Olha, sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros, que, como sempre, traz muito assunto interessante para vocês. Né, Felipe, tudo bem? Sim, tudo bem, tudo bom, Sara. Aliás, achei muito bacana estar vendo a sua programação para esse programa, achei bastante oportuno e interessante, porque você conseguiu conciliar a primeira pergunta com um artigo que você está tendo publicado agora, esse mês de dezembro de 2021. Achei muito bacana. Isso mesmo, gente. Esse artigo vai sair na edição 11 da revista OVNI Pesquisa. Inclusive, se vocês têm interesse pela fenomenologia, eu recomendo que vocês consultem essa revista, porque é a primeira revista no Brasil que trata a ufologia de forma bem séria. Então, esse artigo sobre Ashtar Shera, que intitulado na matéria Ashtar Shera, Nosso Novo Salvador, ele responde muito bem a essa primeira pergunta. Sim. Qual é a primeira pergunta? Muitos adeptos do esoterismo dizem que um extraterrestre chamado Ashtar Shera comanda uma frota de naves intergalácticas que trabalha pela evolução espiritual da humanidade. Existe alguma verdade nisso? Bom, muita gente acredita, né, que a primeira referência a um extraterrestre chamado Ashtar foi feita pelo pretenso contatado George Washington Fantassel. Ele lançou um livro intitulado I Rode a Flying Saucer, ou Viajei num Disco Voador, de 1952. Ele era um mecânico de aviação norte-americano e ele afirmava ser médium e estabelecia contatos mentais com Ashtar e também com as almas dos mortos. Olha, em 1953, ele fundou o Ministério da Sabedoria Universal e ele acreditava que o profeta judeu Jesus de Nazaré era um alienígena. Pois é. O Fantassel, ele praticamente iniciou o movimento internacional da ufolatria, né? Essa idolatria esotérica, espiritualista pelos OVNIs e pelos extraterrestres. Né? Então, pode-se dizer que o Ashtar Shera, a partir do Fantassel, ganhou uma popularidade muito grande. Ele acreditava, inclusive, né, que Jesus mesmo era um alienígena, que ele conseguia conversar com a alma do Nikola Tesla, né, do grande gênio da física e tal. E ele começou a mesclar o esoterismo, curas, ele disse que fazia curas e tal. Enfim, ele criou um movimento internacional que chamou muita atenção para essa temática ufológica. Inclusive, ele fazia eventos periódicos num lugar chamado Giant Rock, e o primeiro desses eventos diz que juntou mais de 10 mil pessoas. Olha só. Isso na década de 50, né, que foi uma coisa assim excepcional. Agora, ele dizia que o Ashtar, ele chegou aqui com a sua frota, né, de naves intergalácticas preocupada com o futuro da Terra. Ele achava que, segundo, né, o Fantassel, que a Terra estava ameaçada por causa da bomba H. Né? Justamente, isso tem a ver, parece que o Jorge Fantassel tirou essa ideia aí do filme que a gente viu o dia que a Terra parou, a gente assistiu outro dia, né? Pode ser, e essa é uma especulação válida, né? Porque uma nave extraterrestre desce em Washington, sai de lá o extraterrestre com o robô, né? Isso, o Klaatu e o Gork, né? Isso mesmo. Então, nesse filme, que é de 51, esses extraterrestres chegam a Washington e tentam solicitar uma reunião com todos os líderes mundiais, né, para que a Terra diminuísse a sua belicosidade, que a humanidade fosse menos belicosa, menos agressiva e tivesse cuidado, né, com essa ideia de detonar uma bomba atômica. Então, existe a possibilidade, né, que o Fantassel tenha se inspirado nisso, né, que foi um filme de sucesso. Aliás, foi até muito bem feito, né? Se a gente, muito bom. Mesmo para hoje, 2021, se a gente pensar, né, que não tinha computador na época, não tinha efeitos especiais extraordinários, o filme foi muito legal. Olha, eu gostei bastante. Quem não viu, procure assistir, porque é realmente muito bom. Não, é legal. O dia em que a Terra parou é 1951. Bom,
em 1965 foi publicado aqui no Brasil o livro A Grande Missão Celeste de Astaxerxer à Humanidade da Terra, né? Contendo 3 livretes com mensagens telepáticas recebidas pelo alegado médium alemão Herbert Victor Speer. Ele também dizia que o Ashtar era um ser antropomórfico, altamente espiritualizado, vindo de Metária, que é um planeta em Alfa Centauro, cerca de 4,37 anos-luz distante da Terra. Esse livro foi lançado na Alemanha, mas ele dizia que já tinha contato com o Ashtar desde 1956. O engraçado é que esses comunicados são sempre na segunda pessoa do plural, né? Vós. Vós sois, vós estáis. São alienígenas muito educados, né? São muito refinados, né? De uma linguagem muito rebuscada, enfim. Mas o curioso disso tudo é que esses supostos contatados, né? E médiums e canalizadores do Ashtar, né? E suas mensagens telepáticas, eles parecem que à medida que aparece um novo médium, eles vão adicionando novos elementos à história que os anteriores não tinham citado. Então, por exemplo, o Herbert Victor Speer, ele inseriu na história a origem de Metária, né? Quer dizer, o Ashtar e os seus companheiros vieram de Metária, de Alfa de Centauro. Aí aparece outro que já vem com outras informações. Então, por exemplo, na Itália surgiu o Eugênio Siragusa, que foi até meu correspondente, já faleceu, e ele criou lá na Itália uma fraternidade cósmica. Queria até que eu fosse representante dele no Brasil, né, na época. E o Eugênio Siragusa, ele dizia que teve contatos diretos, físicos, com o comandante Astaxerxer e, inclusive, com o principal colaborador dele, né, que seria o tal do Itacar. E ele teve contatos, segundo ele, contatos diretos, físicos, e descreveu essas entidades como altos, loiros, né, usando um uniforme aderente ao corpo, e quer dizer, era bem aquela imagem nórdica, né? Só que nórdicos muito altos, né? Curiosamente, lembram muito também a descrição que o George Adams, que é aquele polonês, fazia também dos venusianos, né? Que também eram altos, loiros. O engraçado é que muitos desses contatados descrevem esses extraterrestres com essa imagem, né? Sempre brancos, loiros e tal. Bem interessante. É uma coisa esquisita, né? A gente não vê aí um japonês, né? A gente não vê uma pessoa de cor negra, africana. É tudo loiro, de olho azul, estranho, bonitão, né? E tal. Como fizeram, né? Com a imagem de Jesus, que inventaram também o Jesus loiro, de olho azul. E a gente sabe naquela região impossível. Impossível. A gente sabe que Jesus, né, jamais poderia ser loiro, de pele clarinha e de olho azul. Enfim, mas parece que projetaram aquela imagem de Jesus, né, que foi idealizada, para esses extraterrestres, né, como se a perfeição, a evolução demandasse esse tipo de aparência. Né? Enfim, aí o Eugênio Siragusa, ele criou essa fraternidade e outras pessoas vieram surgindo com outros elementos. Mas parece que o Siragusa dizia que o Ashtar era o Arcanjo Miguel e o Itacar o Gabriel, é isso? Isso. Então olha que loucura. Então agora já não eram meramente extraterrestres, né? Já viraram arcanjos. Pois é, parece que ele já aproveitou a ideia do Fantacel, né, que de Jesus seria um extraterrestre, um alienígena, e já somou o negócio. Então agora o Ashtar, já que Jesus é um extraterrestre também, então o Ashtar tinha que ter contato também com esse Jesus, que também era um alienígena, e que alguns canalizadores diziam que esse Jesus seria chamado entre eles de Sananda. Né? Então, o Sananda. Então esse Lord Sananda seria um dos comandantes também dessa frota intergaláctica. Que salada. É uma confusão, né? É uma confusão danada. Então, aí Jesus, então, também, além de ser um alienígena, já agora fazia parte da frota. Nossa. E teve também algumas pessoas aqui no Brasil, alguns pretensos contatados, que a gente sabe que nunca viram nada, nunca foram contatados de coisa alguma, mas que estavam dizendo que Jesus, tinham até anunciado que Jesus já estava voltando, né, comandando uma frota de naves para conduzir a transformação da humanidade. Inclusive, na década de 80, nos Estados Unidos, apareceu também uma senhora, né, chamada Thelma Terrell,
que foi mais ousada do que todos os outros contatados pelo Asta. Com certeza. Olha só, ela dizia se chamar Tuela. Ela disse que tinha ocupado o corpo da Thelma e que era um dos membros da frota do Asta. É um absurdo. Além disso, ela também dizia que era biógrafa oficial dele e lançou também alguns livros. Dizia também que a frota faria uma evacuação mundial da humanidade. Gente, como é que pode? Olha, ela morreu em 1993 e nada de evacuação aconteceu, né? Pois é, então a gente vai vendo que vão surgindo, como eu falei, elementos novos. Cada vez que vem um médium, um contatado novo, ele já traz alguma coisa nova que os outros contatados nunca tinham falado, nunca tinham mencionado, ninguém tinha falado nada disso, de evacuação e tal, e vai aumentando a história. E o engraçado, assim, é que não faz muito tempo surgiu no Brasil, eu estava ainda me aprofundando em outras questões da investigação parapsicológica, e eu estava na época pesquisando as chamadas transcomunicações instrumentais, né, no âmbito da parapsicologia e da psicobiofísica. Essas transcomunicações instrumentais seriam comunicações com outras dimensões da realidade através de equipamentos eletrônicos, rádio, televisão, gravador e tal e tal. E naquela época, então, coincidentemente, surgiu uma gravação que, nossa, ficou assim, sendo comentada muito tempo no meio da ufologia e da parapsicologia. Ah, tal mensagem, né? Isso, era Mensagem ao Planeta Chan. Uma mensagem de meia hora de duração, né? E que tinha uma voz muito forte, né? Uma voz assim isso bastante imponente. Foi. E essa voz fazia essa mensagem ao Planeta Chan, que a gente já mencionou aqui que seria a Terra, né? E então, que começaram a dizer que essa mensagem ela foi gravada acidentalmente num gravador, quando um sujeito lá queria gravar uma música. Aí quando ele foi checar para ver se a música estava bem gravada, teria aparecido essa mensagem, né? Mensagem ao Planeta Chan. E aquela voz imponente, forte e tal, né? Até que com conteúdo interessante, assim, bacana o conteúdo da mensagem, advertindo as pessoas sobre a necessidade do amor universal e sobre os problemas da Terra e tal e tal. E passaram a dizer que essa mensagem em áudio ao Planeta Chan era feita com a própria voz do Asta Shera. Nossa! Então que seria o próprio Asta que teria feito essa transcomunicação instrumental. Poxa. Nossa, isso virou uma balbúrdia, né? Porque estava todo mundo falando, comentando, e nós, claro, né? Tanto ufologistas quanto parapsicólogos começaram a ir atrás, porque isso, se fosse verdade, seria uma bomba, né? E começamos a pesquisar. Na época, eu tinha assim, um relacionamento muito próximo com um falecido ufólogo brasileiro chamado Claudeir Covo. E nós dois começamos a correr atrás disso, né? E cada vez que a gente ia atrás, né, falava, não, mas isso foi gravado pelo tio de um amigo, de uma vizinha aqui, da cidade que eu morava há 10 anos e tal. E sempre... Que bagunça. Não, a gente nunca chegava a pessoa que teria feito a tal gravação. A gente nunca chegou à pessoa original que recebeu a tal transcomunicação. Sei que o Claudeir um dia me telefonou e falando, Felipe, eu acho que eu descobri isso aí. Eu falei, o que foi? Falei, essa voz eu estava achando familiar e tal, era a voz de um famoso radialista, um cara respeitadíssimo lá em São Paulo, chamado Alexandre Kadunk, já falecido, né? O Alexandre Kadunk gostava muito de ufologia, ele era uma pessoa preocupada com o futuro do planeta, com os conflitos, né, sociais e tal, e parece que o Alexandre gravou essa mensagem, não sabemos ainda com qual propósito, mas gravou aquela mensagem com a voz bonita que ele tinha, né, de radialista, e isso saiu do controle. Nem ele imaginava. Não, acho que nem o Alexandre pensou que a coisa ia ter essa projeção toda. De repente estava lá a voz do Alexandre Kadunk, que realmente era a voz dele, né, propagada pelo Brasil todo e até para o exterior, como sendo a gravação da voz do próprio Asta Shera. Agora, aí as pessoas perguntam, mas isso não responde à questão. E da onde então que poderia ter vindo essa coisa toda do Asta Shera? Bom, era o que eu ia te perguntar, né? A ufologia séria,
deu alguma credibilidade a esse comandante dessa frota intergaláctica? Olha, que eu saiba, nenhum pesquisador de boa formação, nenhum pesquisador sério comprometido com a busca da verdade, que eu saiba, em todo o mundo, não há nenhum que endosse a veracidade dos contatos com Asta Sharan. Não há nenhum que afirme que Asta Sharan existe, que ele é um alienígena, e não há nenhuma prova, nenhuma foto, nenhuma gravação, não há nada. Nada. Então, o que nós, no âmbito da parapsicologia, no âmbito da psicobiofísica e da ufologia, acreditamos, é que isso foi uma criação que foi muito rentável para muitas pessoas. Mas aí podem perguntar, mas de onde poderia ter vindo isso, né? Bom, até onde nós podemos rastrear, chegamos a um personagem americano que se dizia clarividente, né? Chamado John Newbrough. Esse John Newbrough, ele fez um livro, que ele diz que levou 50 meses pesquisando para poder escrever, Nossa. E esse livro teria sido feito por um sistema mediúnico de canalização. Esse John Bello Newbrough escreveu uma obra de 900 páginas chamada OASP. E a ideia é que esse OASP fosse uma nova Bíblia, né? Esse livro foi lançado em 1882. E o John Newbrough dizia que essa obra eram palavras de Jeovir. Jeovir seria talvez Jeová, né? Jeová bíblico e tal, e os seus Ashar. Esses Ashar seriam os assistentes desse Jeovir, né? E olhem que interessante, vejam bem, 1882. Esses Ashar seriam seres angelicais que se deslocavam em naves etéreas pelo universo e que chegavam até nós com a proposta de ajudar, né, a humanidade em sua evolução. Então, pelo visto, né, até onde nós podemos sondar, parece que a obra OASP, do Newbrough, influenciou muito na criação do personagem Asta Sharan. E tem mais uma coisa também, né? A gente sabe que existem menções a deuses da antiguidade, né, que tinham esse nome. Né? Por exemplo, fala-se que o Deus Jeová, né, o Deus bíblico Jeová, tinha uma consorte, tinha uma esposa, que era chamada Ashera. Né? Ashera. E alguns povos do Extremo Oriente, né, e tal, naqueles tempos, né, tinham, durante uma época, um deus chamado Ashtar. Olha só. Então pode ser que, vejam bem, esse deus milenar, né, lendário, Ashtar, tenha de alguma forma influenciado John Newbrough para que ele fizesse essa obra, o OASP. E o OASP, por sua vez, pode ter inspirado uma pessoa como o George Fantassel, e o George Fantassel, também inspirado pelo filme, né, que nós citamos, né, O Dia que a Terra Parou, tenha somado tudo isso para aperfeiçoar esse extraordinário extraterrestre salvador da humanidade chamado Asta Sharan. Como isso teve sucesso naqueles eventos que ele fazia em Giant Rock, nos Estados Unidos, como nós citamos, o primeiro teve 10 mil pessoas, certamente outros interessados em talvez ter a mesma popularidade que o Van Tassel teve, né, aproveitaram-se desse personagem e começaram também a alegar contatos, canalizações, papapá. Então, gente, não é a nossa intenção, acho que nem minha, nem da Sara, diferir essa idade de ninguém, né? Mas a verdade é a seguinte, Asta Sharan não existe. Essa é uma figura que foi criada, certamente com finalidades comerciais e com finalidades de endeusamento de pessoas com um certo grau de megalomania e com uma certa necessidade de projeção no meio espiritualista, no meio esotérico. Assim como tantas outras. Né? Infelizmente, assim como tantas outras. Então, nos perdoem, né, mas a verdade é a verdade. Este é um programa chamado Verdades e Mentiras. Então, a nossa proposta é sair em busca de verdades e mentiras. E Asta Sharan, infelizmente, é uma bonita, mas enorme mentira. Gente, é isso aí. E reiterando aqui para vocês
do meu artigo na revista OVNI Pesquisa. Deem uma olhada lá, uma revista produzida pelo grupo CIPFANI, grupo mineiro. Vocês vão gostar. Consultem a nossa revista porque ela é muito bacana. É um trabalho assim corajoso, liderado pelo colega Paulo Barak Werner e o Edson Boaventura Júnior, que todo mundo já conhece, né? É um famoso pesquisador brasileiro, que está sempre aí na mídia, né? Está sempre fazendo muito sucesso nos programas de televisão, de rádio, né? Então o Edson Boaventura Júnior e o Paulo Barak Werner lançaram esse partido da revista, que está tendo muito sucesso e é hoje, sem dúvida alguma, o único periódico sério, confiável, com embasamento científico sobre ufologia no Brasil. Vocês deveriam consultar. Está muito bom. Então, pessoal, vamos agora para a segunda pergunta. Certos livros e documentários mostram que no passado a Terra teve grandes civilizações que desapareceram. Algumas até deixaram ruínas de difícil datação. Será que existiram outras humanidades? Bom, a gente aqui sempre acompanha as novidades da arqueologia e da paleoantropologia, né, Felipe? Uhum. Algumas escavações mostram ruínas antigas. Uhum. E como é que funciona essa situação toda? A ciência ela tem que ser maleável, né? Ela precisa ser maleável, porque sempre acontecem descobertas novas, sempre acontecem coisas que... Descobertas extraordinárias todos os anos, toda hora. Então que a gente é obrigado, muitas vezes, a reavaliar certos conceitos, a reavaliar certas verdades que eram estabelecidas e mudar. Né? Isso faz parte da evolução da ciência. Né? A ciência não é a dona da verdade, ela é uma buscadora da verdade. Então a ciência ela tenta descobrir os fatos para poder perfilar o que é aquilo mais próximo da verdade. E no âmbito da arqueologia e da paleoantropologia, tem acontecido com muita frequência, né, descobertas que são desafiadoras para o conhecimento científico. Né, algumas coisas que realmente são verdadeiros tapas na cara da ciência. Porque nós somos obrigados a reconhecer, não adianta vir com pudores aí, porque não dá. Né? Existem evidências no mundo inteiro, em vários países, que existiram outras civilizações, né? Estão perguntando de outras humanidades. Então eu estou entendendo como outras civilizações humanas, né? Outras sociedades, outras humanas. Então, a arqueologia e a paleoantropologia têm absoluta convicção que nós não temos o conhecimento pleno do passado da espécie humana. Não temos. E as escavações que têm ocorrido ultimamente têm demonstrado, têm revelado ruínas de civilizações que nós não sabemos o que eram, quem vivia naquelas coletividades, naquelas sociedades. E algumas dessas ruínas mostram que existia ali um povo sofisticado, com uma cultura evoluída, com práticas sociais avançadas e até mesmo com indícios de uma tecnologia que nós hoje não sabemos qual que era. Eles conseguiam fazer coisas maravilhosas, né? Olha, esse tipo de assunto, gente, daria para fazer milhares de programas, porque nós todos os dias recebemos novidades das áreas da arqueologia, da paleoantropologia, e que vão apontando nesse caminho, quer dizer, vão aparecendo novidades que são estarrecedoras. Mas só para a gente poder situar um pouquinho, né, para dar apenas uma pequena situada na magnitude do que isso significa, poucas pessoas sabem, por exemplo, que o deserto do Saara, aquele enorme deserto, tem 9.200.000 quilômetros quadrados. Aquilo é um mundo, né? O deserto do Saara é imenso. E poucas pessoas sabem que aquele deserto, que até caberia os Estados Unidos inteiro ali dentro, aquele deserto, entre 7.000 e 12.000 anos atrás, era uma floresta praticamente tropical. Nossa, que maravilha! Verdejante, com árvores, né, com uma flora e com uma fauna exuberantes, né, cheio de rios, lagos. Aliás, existia na África, onde hoje é o Saara, aquele que é conhecido como o maior lago do mundo. Hoje não existe mais, mas era um lago tão grande
que nele caberiam os famosos 3 lagos, né, da América do Norte, caberiam dentro dele. Então, isso estou dando apenas um exemplo, tá? Porque eu poderia dar centenas de exemplos, né? Impressionante. E sob as areias do Saara têm sido descobertas ruínas. Ruínas de civilizações cuja origem e cujo fim nós não conhecemos nada a respeito. Nada. Não sabemos quem é que viveu ali, como vivia, o que eles pensavam, nada. Nossa. Agora, sem dúvida alguma, essas civilizações, pelo menos algumas delas, elas tinham um avanço tecnológico, social, que parece que era muito, muito grande e que desafia aqueles princípios que a ciência hoje conserva da evolução da espécie humana. Então, por exemplo, né, todo mundo conhece o Egito. O Egito é hoje reconhecido mundialmente como a maior área de descobertas arqueológicas no mundo. Aquilo é um manancial de descoberta arqueológica. Todo ano encontram múmias, encontram ruínas, né, no Egito e tal e tal. E o legal é que lá no Egito têm sido encontradas ruínas não apenas das civilizações egípcias que nós já conhecemos, que estão nos livros de história, mas têm aparecido evidências de civilizações que viveram naquela região antes daquelas que nós já conhecemos. E toda aquela área do Saara parece cheia de surpresas. Toda aquela área do Saara. Inclusive tem o fato de que existem marcações na esfinge que sugerem que tenham sido feitas por água, né? Ah, sim, isso é uma polêmica enorme, né? Isso foi uma boa lembrança, porque essa é uma das grandes polêmicas. Alguns geólogos, alguns arqueólogos aceitam essa teoria, outros rechaçam por completo. Dizem que ela sofreu erosão por água, bem como o terreno ao redor dela. E essa erosão teria ocorrido em função de água em abundância. Muita água. Chuva atrás de chuva. Ou chuva, ou então algum rio caudaloso, talvez o Nilo chegasse até lá, enfim. As teorias existem, né? Há muita polêmica porque existem alguns que não aceitam. Isso acho que é uma bobagem, que aquelas erosões que estão ali são feitas pelo vento, pela areia, que não são erosões e tal. Mas, pelo que eu tenho observado, mais pesquisadores começam a aceitar a teoria, ainda é uma teoria, não há prova definitiva disso, que a esfinge pode ser mais antiga e que talvez nem seja egípcia. Olha só. Que ela pode ter pertencido a uma outra civilização, a uma outra cultura. Mas é assim que funciona a ciência. A gente tem que ter as teses, as antíteses, né? A gente tem que ter as especulações. A gente erra nesse caminho, a gente acerta também, mas é na discussão, né, dos opostos que a gente vai acabar descobrindo a verdade. Então, por exemplo, né, esse tipo de coisa de ruínas, né, no Saara, ruínas desse mesmo tipo são descobertas em vários lugares do mundo. No México, por exemplo, são toda hora descobertas pirâmides, evidências de civilizações antigas, né, e tal. Na Guatemala, recentemente, encontraram mais de 60 mil edificações, 60 mil edificações de uma civilização que existiu ali, foi detectada por satélite, né? Quer dizer, os pesquisadores, os arqueólogos que andavam naquela região, passavam ali e não achavam nada, mas os satélites detectaram as marcas dessas ruínas. Então descobriram uma civilização antiga que não era conhecida e que tem pelo menos 60 mil edificações ali. Então, eu estou falando da Guatemala. E o mesmo acontece no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na Alemanha e em vários outros lugares do mundo. Tem muita coisa que a gente desconhece. Sim, a chamada arqueologia espacial está revolucionando, porque ela está conseguindo ver o que os olhos não conseguiam perceber. E está chegando a descobrir, né, evidências de civilizações que os arqueólogos nos últimos tempos não conseguiram descobrir através do simples caminhar por aqueles territórios. Então, não há dúvida que existiram sim outras humanidades, outras civilizações humanas,
outras culturas sobre as quais nós praticamente nada conhecemos. Até, por exemplo, a civilização suméria, que é uma civilização extraordinária, que, nossa, deu ao mundo assim coisas maravilhosas, como, por exemplo, os sistemas de higiene pública, né? Canalização de água. A Suméria tinha universidades. A Suméria foi uma civilização muito avançada e mais antiga que a egípcia. Então, a Suméria é um desafio, né? A escrita cuneiforme, né, da Suméria, que só foi desvelada não faz muitos anos, mostra que existiu ali uma cultura avançadíssima de artistas, intelectuais, cientistas, astrônomos, poetas, né? E que essa civilização, essa cultura, influenciou sobre as culturas vizinhas, inclusive, como eu falei, a egípcia. Mas, por exemplo, entre as polêmicas, né, que eu gosto muito de acompanhar, está sobre a lenda da Atlântida. Ah, é? Né? Então, muitos pesquisadores discutem se existiu ou não uma Atlântida, né? Especialmente por causa das obras de Platão, né? Platão, inspirado em trabalhos mais antigos, teria escrito que existiu uma civilização, né? Num lugar chamado Atlântida, que essa Atlântida foi destruída por um cataclismo, né? Enfim. E muitos pesquisadores, ao longo das décadas, têm discutido se existiu ou não uma Atlântida, se isso era apenas uma coisa da imaginação do Platão, né, e de outros autores anteriores, e se existiu, onde que estaria? Inclusive, Heródoto, no século V antes da Era Comum, que é conhecido como o pai da história, ele fez um mapa, né? Então esse mapa é bastante comentado, né? Porque antes de Platão, nesse mapa aparece um lugar chamado Atlantis. E, curiosamente, esse lugar chamado Atlantis é perto do Olho da África. Então, há quem imagine que ali, de fato, pode ter existido a lendária Atlântida. Para vocês terem uma ideia, né, já que falamos do Saara, já que nós falamos do deserto do Saara, na Mauritânia existe um relevo muito curioso, circular, enorme. Ele tem mais ou menos 45 quilômetros de diâmetro. E aquilo é chamado, né, do Olho do Deserto, né, ou a Marca de Richard. Então tem nomes que dão para aquilo ali. O curioso é que esse Olho do Deserto, essa marca circular gigantesca, que só pode ser vista do satélite, porque ela é enorme, é imensa, né? Bom, a geologia diz que aquilo é uma marca natural, né? Causada por fenômenos geológicos e tal e tal. Mas, recentemente, alguns pesquisadores estão sugerindo que aquela marca é justamente a prova de que ali estava a Atlântida. Então, eles acham que esses círculos de Richard ali são a prova definitiva de que existiu de fato uma Atlântida, que aquilo é um remanescente da Atlântida. Por quê? Porque a Atlântida era circular. Olha só. Ela era feita por anéis e tinha um núcleo central. O número de anéis da Marca de Richard corresponde ao número de anéis da lendária Atlântida. Algumas características da topografia ao redor da Marca de Richard batem com as descrições que Platão fez de Atlântida. E, enfim, e interessante, essa marca fica perto de uma cadeia de montanhas chamada Montes Atlas. E fica, logicamente, próximo do Oceano Atlântico, né? Então, há uma série de coisas que começam a sugerir a alguns pesquisadores, claro, não sem a resistência, né, de arqueólogos, geólogos, geofísicos e tal, que estão sugerindo que a Marca de Richard pode ser a prova de que existiu uma Atlântida, que aquilo não era a imaginação de Platão e de autores anteriores. Então, especulação? Sim, é uma especulação, mas é uma especulação baseada numa evidência. E é assim que funciona a ciência, é bem forte. Então, evidências como a Marca de Richard existem, né, em outros lugares do mundo, sugerindo
a existência de civilizações e tal e tal. Mas existem também restos de muralhas, edificações, né, em diversas partes do mundo, utensílios domésticos, vasos de cerâmica tal e tal, que apontam que em muitos lugares do planeta existiram coletividades no passado que a ciência simplesmente não desconhece. E para finalizar essa questão aí, dando o exemplo da marca de Richard, pessoal, não, mas isso aí já está mostrado que aquilo é só um fenômeno geológico, né? Recentemente, pesquisadores que estiveram lá, porque é um lugar muito longe, de difícil acesso, a marca de Richard é muito isolada, é um lugar muito longe, muito distante mesmo, e tem que ter dinheiro, recursos para poder fazer esse tipo de pesquisa, então pouca gente se aventura a ir até lá. Mas já existem indícios de terem encontrado na marca de Richard pontas de flecha, cerâmicas e coisas que apontam que ali provavelmente existiu uma civilização. Será que era Atlântida? Eu não sei. Eu ainda não sei. Mas eu prometo para você que está nos ouvindo que eu vou procurar descobrir. E se a gente chegar a essa resposta, nós vamos trazer aqui para vocês em Verdades e Mentiras. E vamos para a terceira pergunta agora. Terceira pergunta, pessoal. Olha, na internet vi filmes muito suspeitos de alguns pastores evangélicos fazendo cirurgias sangrentas nos seus seguidores. Uma pastora chega a mostrar órgãos internos expostos sobre a pele. O que é aquilo? Bom, muitas vezes, né, chega pra gente o nome de algum pastor ou pastora que afirma fazer milagres na igreja, inclusive cirurgias com derramamento de sangue para curar órgãos internos e remover tumores cancerígenos, etc. Né? Uma das coisas que gerou muito comentário por causa dos vídeos postados na internet foi a pastora Elizabeth Batista. Sinceramente, eu não gostei do que eu vi. O que você acha, Felipe? Bom, na época também não gostei do que eu vi. Aliás, não achei nada convincente, né? E essa prática, lamentavelmente, é muito comum, é mundial, né? E com todo respeito, né, as pessoas que caíram nessa emboscada, né, eu tenho a dizer que até o momento, de todos esses pastores e pastoras que ouvimos falar no Brasil e em outros países, que estão fazendo cirurgias, inclusive com abertura de campos, tem sangramento, e retiram órgãos internos, retiram tecido, depois cicatrizam miraculosamente, a marca do corte desaparece. Todos os casos que já chegaram ao nosso conhecimento, e ao conhecimento de outros colegas, parapsicólogos, estudiosos de psicobiofísica e tal, de outros países, nenhum sobreviveu a uma simples análise, a um simples exame. Todos eram embustes, todos eram fraudes. E com relação aos filmes, né, que foram postados na internet, que realmente deu muita polêmica, dessa pastora Elizabeth Batista... Nossa, gente, horrível. Não, tá na cara que aquilo é uma palhaçada. Foi palhaçada Aquilo, nisso. Além de ser uma heresia, é uma falta de respeito com os evangélicos, é uma falta de respeito com as pessoas que frequentam a igreja dela, porque aquilo é uma farsa. Agora, né? o que me impressiona é a quantidade de gente que acredita nisso. Não, e, inclusive, o interessante é que alguns desses trambiqueiros, desses vigaristas, eles seguem uma técnica muito conhecida por nós ilusionistas, né? Assim, é uma técnica idiota que foi aplicada durante muitos anos por um curandeiro nas Filipinas chamado Antônio Agpaoa. O Antônio, ou Tony Agpaoa, ele usava uma técnica que dava a impressão que ele estava cortando o abdômen ou o peito de uma pessoa com a mão, né, sem nenhum aparelho cortante, e que ele enfiava, dava a impressão que ele enfiava os dedos dentro do corpo da pessoa, né, mexia um pouquinho e retirava, às vezes, trabalhos de magia, ou então pedaços do corpo da pessoa, que ele dizia que estavam doentes, que estava removendo e tal e tal.
Tempos depois, o falecido colega James Randi, o famoso mágico James Randi, que ele andou desafiando paranormais no mundo inteiro e tal, o James Randi fez uma demonstração na televisão para que as pessoas vissem como que os truques do Tony Akpaoa eram facilmente reproduzidos por qualquer mágico. Né? Eu mesmo já fiz essa apresentação várias vezes. É muito fácil você criar a ilusão usando de sangue de animal, de porco, de galinha e tal, e dar a impressão para os observadores que aquele sangue vem da pessoa que você está, entre aspas, operando, e com técnicas de ilusionismo retirar dali tecido, pedaços, né, geralmente é carne de porco, de vaca ou de frango, que usam nesse truque. E isso tem sido usado por muitos e muitos pastores e pastoras vigaristas sem vergonhas, que enganam as pessoas, claro, para impressionar e ganhar um gordo dízimo, né? Ou então algumas ofertas a mais no final do mês. Foi o caso dessa Elizabeth Batista, não, né? mas isso tá na cara. Ela, por exemplo, usou coração de boi e quis convencer que aquele coração era humano, que estava tirando o coração da pessoa. Chamando as pessoas de burras. Não, claro, né? E gente lá achando que era maravilhoso. Ela, por exemplo, usava material adesivo, né, e fazer aquele material adesivo aparecer na pele da pessoa, e dizendo que aquilo era o câncer que estava saindo do corpo da pessoa. Gente, isso não dá, isso é uma palhaçada. Então, esses casos, lamentavelmente, são obras de pilantras, de embusteiros, que fazem isso para impressionar gente carente, gente inculta, gente despreparada, e visando realmente obter com isso ganhos imorais, né? E, como você falou, é triste ver que há muita gente que acredita, gente carente, precisando de ajuda, que não pode pagar um médico, não tem um plano de saúde, não pode procurar uma assistência profissional qualificada, que vai recorrer a esses vagabundos, né, que aparecem aí em programas de televisão, às vezes, em programas de rádio, fingindo que são pastores, fingindo que são cristãos. Não são cristãos coisíssima nenhuma, são criminosos, e essas pessoas têm que ser denunciadas. Exatamente. Se vocês forem a alguma igreja e virem algum pastor ou pastora fazendo isso, chamem a polícia. Abram uma queixa. E se isso persistir, procurem as autoridades sanitárias, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica, enfim, procurem e façam a denúncia, porque isso é exercício ilegal da medicina também. Também é um crime previsto no Código Penal. Então, é importante que a gente tenha consciência dos absurdos. Eu não vou dizer aqui que não seja possível, né, a gente usar de recursos mentais, psicoespirituais para favorecer a recuperação de alguma pessoa doente. Não é isso que estamos discutindo aqui. O que discutimos aqui é cirurgias nas igrejas. E cirurgias nas igrejas simplesmente nunca aconteceram. E garanto a vocês, até o momento, no mundo inteiro não apareceu uma única prova de qualquer pastor ou pastora que tenha de fato executado uma cirurgia, abrindo o campo, retirando órgãos doentes, ou curando câncer, ou curando AIDS, ou curando Covid. Nunca aconteceu. Então, se você cair nessa trama, tome cuidado, procure uma orientação profissional e vá à polícia, porque certamente você está diante de um criminoso. Com o perdão das palavras, são pilantras que fazem muita sacanagem com as pessoas. Infelizmente. E isso é um mal internacional, né? E parece que quanto mais a gente denuncia, quanto mais prova, né, que isso é um ato de má-fé e de desrespeito com as pessoas, mas agora, com essa pandemia, alguns vigaristas estão dizendo que podem curar a Covid, curar não sei o quê, podem curar coisíssima nenhuma. Fora que as pessoas contaminadas vão lá e passam o vírus para a igreja inteira. Né? Aliás, vários pastores morreram, dizendo que eles estavam imunes, que Jesus os estava protegendo, que a congregação estava protegida pelas forças espirituais, né, de Jesus. Vários pastores morreram com a Covid-19 e vários fiéis também foram contaminados e morreram. Então, gente, não custa nada, né? A gente dá um pouquinho de atenção à ciência. Por mais que a pessoa não acredite na ciência, mas pelo menos dê atenção ao que ela tem a dizer, pense, pondere, né? E faça o possível para não cair na mão desses espertalhões, esses vigaristas, esses criminosos
que estão prejudicando as vidas de milhões de pessoas no mundo. Porque não são, na verdade, pastores, não são, na verdade, cristãos, não são nem espiritualizados, são oportunistas, que só desejam usufruir e tirar das pessoas o que elas têm, o pouco que elas têm, visando ganhos pessoais. Fazer uso do bom senso ajuda muito. Claro. Então eu espero que tenha respondido a essa questão, né? E tome cuidado, tá? Deixa seus comentários. Se você tiver alguma denúncia a fazer, escreva pra gente, tá? Por favor, dê o seu like, né? É muito importante pra gente que você dê o seu like, que você ative o sininho de notificações e olha, acompanhe o nosso trabalho se inscrevendo no nosso canal. Isso. Nós precisamos de inscrições, né? Nos ajuda muito e vai colaborar para que a gente possa progredir e aprimorar esse serviço que objetiva, acima de tudo, trazer a verdade e a mentira sobre tudo aquilo que afeta a nossa vida e o nosso bem-estar. Inclusive você que está curtindo aí o canal da Saber, vá lá curtir também o canal Maravilhas e Mistérios, do Felipe. Agora tá com a playlist de Absurdo. São curiosidades sensacionais. Não perca, gente. Vai lá conhecer. Maravilhas e Mistérios, Absurdo. Muito obrigada pela sua participação, viu? E olha, você que nos acompanha, vamos lhe dizer quais são os temas da semana que vem. Nós vamos gravar o próximo programa na semana que vem. Os temas que nós temos a apresentar são os seguintes. Isso mesmo. Projeção astral ou projeção da consciência. Hipertimesia, a incapacidade de esquecer. Beber sangue humano para ficar jovem. Pois é, esses são os temas do nosso próximo programa. Acompanhe, porque vem boas coisas interessantes para você. Agora sim, gente, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau. Obrigado.